Bom dia a todos mais uma vez. O nosso tema da palestra de hoje é a sexualidade à luz do Espiritismo. Esse tema foi uma sugestão de alguns alunos no nosso curso básico de Espiritismo. E nós começamos a luz do Espiritismo falando desse tema justamente utilizando a questão 200 a 202 de O Livro dos Espíritos. Esse mini capítulo tem como título O Sexo dos Espíritos. E Allan Kardec faz uma pergunta bem objetiva aos espíritos venerandos: o espírito tem sexo? E a resposta: não. Não na forma que nós entendemos. E ali se esclarece que o espírito, dentro do processo de evolução, ele vai precisar encarnar muitas vezes com a polaridade masculina e com a polaridade feminina. Allan Kardec chega a perguntar se é possível que um espírito escolha reencarnar sempre numa única polaridade. E os espíritos dizem que não. Os espíritos, todos nós, seres imortais, precisamos encarnar muitas vezes na condição de homem, na condição de mulher. Porque o psiquismo espiritual, ele só se completa quando as duas polaridades, elas também se equiparam, se equivalem. Por isso, temos que esclarecer também que o espírito criado por Deus, ele não se reproduz. Ao contrário de tudo que está na natureza, a partir de uma matéria alimentar fornecida pelo próprio Criador, tudo na natureza tem esse ciclo: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então, quando se está encarnado, estamos em contato com a natureza vegetal, animal e hominal, esse ciclo sempre vai se cumprir: o nascer, o crescer, o reproduzir e morrer. Mas o espírito, ele não se reproduz, porque o espírito é uma criação direta de Deus. Uma vez criado o princípio inteligente, esse princípio inteligente não precisa se vincular a outro, uma conjunção física para que haja a reprodução de um outro espírito. Os pais, eles fornecem ao espírito reencarnante apenas os elementos genéticos para a formação de um novo corpo físico, mas os pais não produzem o espírito que vai ocupar aquele corpo que se formará. Em dado momento, Jesus, em conversação com Nicodemos, lhe fizeram uma pergunta sobre como seria possível um homem já velho voltar a entrar no ventre de sua mãe. Entre tantas coisas que Jesus disse, ele também deixou claro que o que é carne, o que é espírito é espírito. Então, o corpo carnal, ele vem de toda a construção genética, biológica, fornecidas pelos pais. Já em relação ao espírito, não. O que é espírito não tem processo de reprodução, porque o espírito não tem sexo. O processo sexual aparece apenas dentro da lei de reprodução. E por sinal, em o livro terceiro do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais ou naturais, ali está justamente uma das leis de Deus, entre as 10 leis apresentadas, que é a lei de reprodução. E nós vamos observar, especialmente no reino vegetal, um dos reinos mais importantes para a vida e a sua manutenção. A flor, por exemplo, é o órgão genital feminino que vai precisar de um processo de polarização e assim, dentro de uma fecundação assexuada,
nós temos a possibilidade da existência de todas as plantas que fazem parte da natureza. André Luiz, através de Chico Xavier, numa conversação passada para Divaldo Franco, quando ainda jovem, indagava a Chico Xavier, Divaldo Franco no caso, sobre a questão da sexualidade, qual seria o melhor encaminhamento. Obteve uma informação do espírito André Luiz extraordinária, mostrando que a energia impulsiva criadora sexual é a força maior que existe no universo. É a partir dessa impulsão criativa que Deus elaborou a vida que deverá prosseguir. Então, a energia sexual, ela é um elemento divino de maior potência criadora existente no universo. Então, dentro da natureza vegetal, está ali o processo da polinização. Atualmente, os biólogos afirmam que o ser mais importante desse planeta é a abelha. É a maior responsável de fazer esse processo de fecundação para garantir a existência das plantas, de todos os tipos de plantas. Bom, por aí se vê que a questão da sexualidade é algo extremamente grandioso. Praticamente todas as energias que circulam no mundo, criadoras, fazem parte desse panorama de sexualidade, de construção, de reprodução, de continuação da espécie. Existe um adágio bíblico que diz que Deus teria falado: crescei e multiplicai-vos. É justamente a lei de Deus. Quando chegamos na fase animal, o ser em evolução já encontra o processo bem caracterizado da reprodução sexual, onde o contato físico, a partir de uma forte atração, que é uma lei grandiosa do universo, esse contato físico vai reproduzir uma sensação de prazer extraordinária, e essa sensação de prazer é o que vai garantir a perpetuação da espécie. A partir do tato, esse sentido, é que se faz a atração para a reprodução sexual. Dentro da natureza humana, já se encontra o contato sexual não apenas para a reprodução da espécie, mas também para garantir um certo equilíbrio fisiológico e até emocional dos seres em processo de evolução. Dentro desse capítulo da sexualidade, se observa também os contatos homossexuais. Quando se observa os nossos irmãos primatas, orangotangos, chimpanzés, símios, observa-se que, nitidamente, o ato sexual ali se repete várias vezes durante o dia, a cada dia, de todas as formas possíveis e imagináveis. A explosão do impulso sexual, automaticamente se busca a parceria, o contato para se obter o prazer. E não há distinção. Esse contato tanto pode existir com um do sexo oposto ou do mesmo sexo, sem nenhuma alteração, como uma coisa plenamente normal. Alguém também nos falou sobre a questão dos estupros em família, principalmente, a pedofilia em questão, também aí aparece. E tudo isso, dentro da doutrina espírita, revela que a nossa natureza sexual ainda é muito animalizada. Porque entre os animais, os mamíferos, se vê isso claramente, não há distinção de família. O pai tem relação com a filha,
Os animais irmãos também têm relação entre si, o filho com a mãe. Então essa distinção de com quem se deve ou não manter uma relação sexual, na fase animal não existe. E muitos de nós que estamos aqui encarnados, ainda estamos nessa faixa. Nós vamos evoluir muito, vamos progredir muito, e essa impulsão da energia criativa do sexo vai nos levar a Deus, à perfeição. É essa energia propulsora da própria evolução, mas nesse momento não. A nossa natureza está muito mais próxima do homem das cavernas, momento evolutivo que saímos recentemente. Do homem da caverna até o ser angelical, que é a nossa meta, há uma distância enorme. E o Espiritismo está nos dizendo que dentro da nossa construção evolutiva, a nossa inteligência, formando em nosso psiquismo as nossas motivações para viver, para obtermos prazer a partir dos sentidos físicos, incluindo os impulsos sexuais, vai nos mostrar que daí por diante nós vamos atingir um nível de consciência para disciplinarmos a condução dessa energia. Então tudo vai depender do que está no nosso psiquismo. Até mesmo quando se reencarna homem, se reencarna mulher, muitas vezes o nosso psiquismo ele tem as duas tendências. E isso vai se observar inclusive na nossa constituição química, porque dentro dos hormônios que fazem parte da nossa natureza humana, ali estão a testosterona, que é predominantemente um hormônio masculino, que está em todos os seres, que produz a libido, que é a energia que dá a força do desejo, da atração sexual, como tem também a progesterona, que são hormônios femininos, que já não produzem a libido com tanta intensidade como se tem na testosterona. Então nós somos, do ponto de vista biológico, homens e mulheres. Nós temos as duas polaridades. Dentro da cultura indiana, se costuma dizer que Deus, por exemplo, na sua integralidade, Deus é homem e mulher ao mesmo tempo. As imagens programadas, projetadas pela cultura hindu, dos seres mais elevados, são imagens que representam uma pessoa que tem traços masculinos e femininos iguais, na mesma proporção. Daí, inclusive, aquela canção de Pepeu Gomes, falando disso, de que Deus é menino e menina, então nós somos masculinos e femininos. É essa a nossa constituição. A questão do para onde direcionar a energia sexual, aí agora vai depender de um outro momento da nossa evolução, que é a disciplina que vai indicar as nossas escolhas, as nossas preferências. Mas nós temos todas elas. Dentro da lei de atração, todo mundo sente atração e desejo por qualquer pessoa. O que vai se fazer depois com esse desejo, aí é uma questão de cada um. Existe um estudo psiquiátrico feito nos Estados Unidos que diz o seguinte, que são poucas as pessoas nesse mundo que são consideradas normais em relação ao controle das energias sexuais. A grande maioria da população ainda não sabe lidar com um determinado equilíbrio. O que seria uma pessoa normal dentro dessa projeção psiquiátrica? Seria uma pessoa que já consegue dominar plenamente os impulsos sexuais, canalizando não apenas para o prazer do contato, em busca do orgasmo, mas buscando uma vinculação afetiva, um sentimento, algo que estaria além dos prazeres sensoriais propriamente. Mas a grande maioria da população ainda não atingiu esse nível, ainda usa o impulso sexual
como uma necessidade fisiológica para obter o prazer. Mas esse caminho de disciplina e de normalidade faz parte, como eu já disse, das conquistas evolutivas do ser. O Espiritismo, inclusive, sugere que dentro desse trabalho de autoconhecimento, agora mesmo em nossa avaliação mediúnica aqui, fizemos bastante reflexões sobre esse assunto, de autoconhecimento. Então, quando estivermos fazendo esse trabalho de conhecer a nossa natureza moral, a nossa natureza intelectual, e possamos também observar a nossa natureza sexual. Ou seja, como estamos lidando com esta questão? Em que pé estamos em relação à canalização desta energia? Porque é importante que nesse autoconhecimento cada um se perceba também sexualmente, para direcionar quais os canais que serão utilizados ao se espalhar a energia sexual. Muitos ainda precisam de uma variedade muito grande de contatos e de parceiros ou parceiras. Muitos já não precisam mais, já conseguem canalizar para um relacionamento estável e ali se manter, obtendo através do prazer sexual mais do que a sensação do prazer em si, mas a conexão emocional com o parceiro ou com a parceira. Nesse caso, essa escolha tanto pode ser heterossexual ou homossexual. Depende do grau de afetuosidade que vai se desenvolver. Por isso mesmo que o Espiritismo também pede que a gente tenha um cuidado muito grande para não condenarmos as pessoas que estão vivendo distúrbios sexuais. É um grau de animalidade que ainda não foi vencido, ou não foi vencido. E jamais aplicarmos posturas preconceituosas contra quem quer que seja. Jesus já fez uma incursão sobre os preconceitos que se tinha em relação às mulheres adúlteras. Hoje nós temos um problema da homofobia dentro da sociedade, pessoas que agridem outras estão escolhendo, estão vivenciando a vinculação carnal através do contato com pessoas do mesmo sexo. Nos textos bíblicos, em várias épocas, inclusive com o apóstolo Paulo de Tarso, existem sugestões para que se busque justamente uma canalização para um relacionamento estável. Não é fácil, é um caminho, depende de uma conquista evolutiva, como eu já falei. Mas o Espiritismo também, na lei de reprodução, diz que quando isso acontece, é um sinal de evolução. Quando a gente consegue fazer a canalização da energia criativa do sexo para questões do sentimento e não apenas do prazer. Os seres mais elevados que estão vinculados ao nosso planeta, eles usam justamente a energia sexual criativa para impulsionarem maiores arroubos de percepção espiritual. Porque a energia sexual está em toda a natureza, está em todos nós. A canalização é que é diferenciada de acordo com o momento evolutivo de cada um. E os seres que já conseguem ter essa disciplina do controle da energia criativa do sexo, porque essa energia criativa é, como eu disse, a energia criativa do universo mesmo. Deus propôs a criação, a reprodução, a partir dessa força impulsora da energia genésica. Então existem seres que já conseguem uma disciplina tal, que canalizam toda essa força criativa para trabalhos humanitários gigantescos. Divaldo Franco, quando conversou ainda jovem com Chico Xavier sobre o assunto, é porque ele estava interessado em trabalhar a sua mediunidade e disponibilizar toda a sua energia criadora para a própria melhoria da sua faculdade mediúnica e da capacidade que ele poderia ter de se doar para a humanidade. Porque essa doação de abnegação
pela abstinência do sexo carnal, mas usando a mesma energia para uma performance moral de uma estatura tal que a pessoa tem uma força excomunal para realizar coisas usando essa energia agora canalizada para um processo de espiritualização. Divaldo Franco foi justamente se aconselhar com Chico Xavier porque ele tinha essa intenção de canalizar a energia e queria fazer isso de uma forma equilibrada. Porque também, se você tenta reprimir energia sexual sem ter ainda condição espiritual para canalizar para questões maiores, é uma tragédia. Bem se vê aí religiosos com grandes problemas que tentaram fazer uma abstinência forçada sem ter ainda condição espiritual para tal. Era apenas uma boa intenção, e aí é igual uma mola quando está presa, quando se solta, vem com um desequilíbrio enorme. E a pessoa então perde o controle da própria energia e começa a ter uma vida sexual extremamente promíscua, totalmente descontrolada, gerando inclusive distúrbios psicológicos, que inclusive já foram analisados pela psicanálise de Sigmund Freud, mostrando que essas posturas, esses distúrbios, são doenças provocadas pelo uso desregrado das energias sexuais. Então, essa é uma questão importante dentro do capítulo da evolução. Mas nunca deveremos tratar esse tema com discriminação. Esse é que é um problema. Se tem ali um pedófilo, um estuprador, pode ter certeza, ali está um espírito animalizado, profundamente animalizado, ainda preso às entranhas bestiais da energia sexual, o que não justifica o ato, claro. Aí tem o lado jurídico, social, humano, de uma violência que se pratica contra alguém que não está compartilhando aquele mesmo momento. Porque no mundo primitivo, sentiu-se necessidade, vontade fisiológica, o primeiro que passa, a pessoa ataca para se satisfazer. Então, há um embrutecimento ainda de alguns seres humanos que são chamados de animais, em um sentido muito próprio, porque estão nessa faixa. Mas a recomendação espiritual não é simplesmente a punição pelo aprisionamento, pelo encarceramento, e sim a proposta é de levar aquela pessoa a um tratamento, porque é uma pessoa extremamente doente, é uma doença grave e pode gerar situações muito estúpidas, como a que se vê todos os dias ainda em nosso mundo. Então, sempre o Espiritismo vai nos remeter a um processo de humanização, de compreensão da situação e de uma proposta libertadora. Os sexólogos do mundo atual estão debruçados em várias propostas, várias teorias e técnicas que possam ajudar irmãos nossos que ainda se encontram com grandes dificuldades para sair da faixa animalizada da impulsão sexual. Vamos discriminar jamais, nunca. Isso não cabe no meio espírita. Existem alguns cristãos que, infelizmente, usam de uma interpretação de alguns textos bíblicos de uma forma literal, que passa um processo de condenação, gerando inclusive a homofobia. E alguns, ligados ao processo do homossexualismo, também criam a cristofobia. Começa a ter uma ojeriza, uma repulsa por pessoas que se dizem cristãs e que tratam homossexuais como se fossem aberrações da natureza. Os dois grupos estão equivocados. Não é para ter esse procedimento. E o Espiritismo, principalmente, jamais deve entrar por esse caminho. E sim pelo caminho da compreensão profunda de um caso que é complexo e de propor situações de crescimento, de melhoramento. Porque esse é o caminho natural que Deus preparou para cada um de nós dentro da lei do progresso. Então, o que se espera mesmo é que a gente perceba a grandiosidade da energia sexual e que como essa energia vai nos ajudar dentro desse processo de crescimento inevitável que nós estamos vivenciando, nós espíritos imortais. Eu vou colocar aqui uma história do budismo. O assunto é muito amplo, muito vasto. Queremos deixar aqui apenas algumas pinceladas assim marcantes para as nossas reflexões.
E o fato budista foi o seguinte: Ananda, um jovem muito inteligente, muito belo fisicamente também, ele ficou encantado com a proposta do príncipe Siddhartha Gautama, o Buda. E ele resolveu então investir todas as suas forças psíquicas, afetivas, emocionais, sexuais, na capacidade de se tornar um grande pregador da ideia libertadora que o budismo coloca para o mundo, quando propõe a espiritualização do ser, propondo que o ser espiritual predomine o ser animal, predomine sobre o ser animal. E ele se tornou um dos maiores pregadores, colaboradores. E assim ele saiu pela Índia afora. Um dia ele ia se aproximando de um local para beber água, e lá tinha uma mulher que estava também com um vasilhame para pegar água. Ele se aproximou dela, se dirigiu-lhe a palavra e pediu que ela pudesse servir a ele um pouco de água. Mas ela disse: pelo que vejo, vós sois um Brahmane, um Mahatma, e eu sou pária, não deves dirigir a palavra a mim. E ele disse: eu não vejo você como um pária, eu te vejo como um anjo. Porque na cultura hindu existe a separação de castas, que o Espiritismo não concorda nesse ponto com o budismo, nem com o hinduísmo, que diz que existem seres que são especiais, criados por Deus, são pessoas de alta elevação espiritual, os brahmanes. E o restante da população é como se fosse um borralho que Deus rejeitou e jogou para lá. Esses são chamados de párias. E os párias têm a tarefa, inclusive, de sustentar os brahmanes. Que coisa contraditória. Mas não podem nem dirigirem a palavra a eles, porque são seres inferiores da criação. O Espiritismo não concorda de jeito nenhum com essa explicação. Por mais que respeitemos, mas dentro do princípio espírita, isso não é assim. Deus não fez criaturas diferentes. Somos todos diferentes, porque somos criaturas de Deus, obras únicas, mas vivemos num sistema de equanimidade, dentro da lei de igualdade de condições e de direitos. Não existem seres diferenciados, todos nascemos iguais e temos as mesmas oportunidades para desenvolvermos a nossa capacidade de sentir a vida com toda a plenitude. Mas Ananda, ele não estava se importando com aquilo. Ele continuou a mostrar para aquela moça o quanto que ele sentiu uma grande alegria ao encontrá-la. Ele fez questão de demonstrar isso, quebrando o protocolo, conversando conforme a tradição com a pária, alguém que não está à altura de se aproximar de um homem santo. Ananda se foi, porém antes, ela cumpriu seu papel de pária. Fez uma concha com as mãos, encheu de água, e Ananda bebeu ali a sua água e seguiu, dizendo palavras de encantamento, de alegria, por ter tido aquele encontro com aquela moça. E ela, contemplando ele se distanciar, sentiu algo que nunca havia sentido antes. E foi tomada de uma atração, de um desejo, de um sentimento de posse, porque é assim que começa a atração sexual, um sentimento de desejo e de posse. Por isso que muitas pessoas, quando se separam, quando uma não aceita mais manter o vínculo, não consegue desvencilhar. E aí numa fase inferior da percepção da energia sexual.
Ela foi para sua casa e disse para sua mãe, que era uma pessoa assim meio mística, que fazia algumas espécies de bruxarias, e falou: mãe, eu encontrei um homem. E descreveu: mãe, faça alguma coisa aí, dentro da sua magia, para que eu possa me casar com aquele homem. Minha vida não vai fazer mais sentido, mãe. E a mãe disse: mas filha, ele é um Brahmane, você é uma pária, não pode. Não importa, mãe, a senhora sabe muito bem que pela minha beleza eu recebo pessoas querendo casar-se comigo todos os dias praticamente, pessoas que me oferecem gemas de ouro para estarem comigo, mas eu tenho um propósito em minha vida de ficar apenas com uma pessoa que eu ame profundamente, e é ele, mãe, é Ananda. A mãe fez lá as suas magias, e conta-se que Ananda começou a ter a visita de seres espirituais mais grosseiros, ligados à energia sexual desregrada, e começou a visitar-lhe durante o sono, e ele teve uma luta imensa para não ceder, porque ele também ficou impressionado com aquela moça. E ele sentiu um desejo enorme de procurá-la, e saiu inclusive momentaneamente do seu propósito de abstinência sexual carnal, para transportar aquela energia para trabalhos de sublimação humana. Mas ele conseguiu. Ele meditou, ele orou e ele conseguiu vencer. Disciplinou os pensamentos. E assim ele repeliu aquelas presenças infelizes. A mãe disse: filho, eu fiz um trabalho que eu podia. Não tem jeito. Ananda é um missa. Ele não sei. Só tem um jeito, filho. Se você procurar o princípio, Buda, Siddhartha Gautama. Ananda faz tudo o que ele pedir. Tem uma admiração profunda pelo príncipe. Vá falar com ele. Eu vou agora mesmo, mãe. E foi ao encontro do príncipe. E ali ela expôs a sua situação. E pediu, por tudo quanto era sagrado, que Buda fizesse com que ela pensasse. Eu vou te ajudar para que você se eleve para você encontrar-se com ele. Ela disse: o que for preciso eu vou fazer, mas eu não vou desistir desse meu ideal de encontrar o grande amor da minha vida, que será único e eterno. Buda deixou que ela ficasse ali, fazendo uma série de preparações, de meditações, e ele pedia para que ela, inclusive, tentasse controlar o impulso sexual, que era muito mais forte do que o sentimento. Que ela percebesse isso, que não se iludisse pelo prazer sensorial do sexo, e trabalhasse o sentimento. Ela ficou alguns meses assim, em trabalho interno, voltou a Buda, ele fez uma avaliação e ela perguntou: e aí, Buda, grande príncipe, eu já estou pronta? Já estou à altura do meu grande amor? E Buda disse: ainda não. Vamos trabalhar um pouco mais. Vamos ficar mais alguns meses tentando vencer as ilusões dos prazeres carnais, do desejo e da posse. E ela obedeceu. Mais alguns meses se passaram. E aí, quando ela foi novamente encontrar-se com Buda, ele logo disse: olha, eu autorizo, você pode encontrar-se agora com Ananda. E ela disse: mas não precisa mais. Não precisa mais. Acabaram-se todos aqueles desejos desenfreados da atração física por aquele homem maravilhoso, porque eu já estou dentro do coração de Ananda e ele está dentro do meu coração. Já nos encontramos e já somos plenamente felizes com este sentimento. Esta história do budismo deverá ser bem a história de todos nós. Nós vamos evoluir, nós vamos disciplinar os nossos desejos
E essa atração física do desejo, da posse, vai dar lugar a incursões maiores de conquistas da alma, que vão nos dar uma capacidade imensa de amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, sem julgamentos a pessoa alguma e com uma extrema compreensão, observando cuidadosamente o grau de evolução de cada um e tendo muita compaixão e muita solidariedade antes de condenar qualquer que seja os nossos semelhantes que estão lutando sofregamente para sair da casca grossa da animalidade, a fim de que o anjo que está em nós possa transparecer em atos de leveza, de amor, de compaixão, de serenidade e de profundo respeito à vida, em qualquer parte em que ela se apresenta. Então, são essas algumas reflexões que a gente deixa aqui nesse registro, atendendo, em parte, pelo menos, o que os nossos alunos pediram para que nós falássemos sobre este tema. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.